Agora vamos falar do Coritiba. O Nicolas França, o técnico Jorginho, ele mantém aí a confiança, né, de que o Coritiba vai subir esse ano, né, Nicolas? Um abraço. Olá, Osmar Antônio. Se nos tropeços iniciais nesta sua terceira passagem pelo Coritiba, a derrota fora de casa para o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia e aquele empate dolorido com gol sofrido no finalzinho diante da Ponte Preta no Couto Pereira, o técnico Jorginho afirmava com convicção que o time ainda conseguiria o acesso, mesmo numa situação muito complicada na tabela, muito mais perto da zona de rebaixamento que do G4, agora com 2 vitórias seguidas e fora de casa, ambas por 1-0 contra o Brusque em Florianópolis e diante do Sport no Recife, é claro que esse discurso do treinador fica fortalecido. Inclusive dá para ver que não é apenas para as câmeras. Em imagens do Coritiba divulgadas de bastidores nos vestiários, o treinador tem passado muita confiança para os jogadores de que sim, o time vai conseguir uma arrancada na competição para buscar a vaga na Série A. E ele reiterou isso após a vitória sobre o Sport no Recife, inclusive dizendo que, é claro, precisa muito do apoio da torcida e o Coxa, após 2 rodadas, volta a jogar no Couto Pereira nesta terça-feira contra o Avaí. Então, quando eu falei que a gente subiria, continuo afirmando que não vai ser fácil. Se a gente não unir as forças, a gente não consegue, mas se a gente unir as forças, eu tenho certeza, cara. Principalmente se a gente dentro de casa for forte, nosso torcedor presente ali, incentivando. Aqui já deu para os jogadores perceberem um pouquinho a gratidão que eles têm pelo torcedor, deles terem vindo assim com mais de 10 horas de viagem. Então, assim, se nós nos unirmos, eu tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas com trabalho, com honestidade, com coragem, que eu acho que esse grupo tem de sobra, e eles demonstraram no jogo de hoje, a gente vai chegar ao nosso objetivo. Técnico Jorginho, que para a partida desta terça-feira contra o Avaí conta com o retorno de 2 jogadores que haviam sido titulares. Diante do Brusque, o atacante Figueiredo, aliás, marcou o gol da vitória lá em Florianópolis, mas cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo diante do Sport. Ele vinha em baixa, porém, com a chegada do Jorginho, recuperou a confiança. Havia trabalhado como treinador na campanha do acesso do Vasco em 2022. Volta também o Morelli, que estava com dores lombares e foi vetado de última hora da partida diante do Sport, acabou sendo substituído pelo Vini Paulista. Mas há a possibilidade de os dois começarem no banco de reservas, porque a comissão técnica gostou muito do time contra o Sport. Com isso, o Vini pode ser mantido no meio de campo e no ataque, aquele trio ofensivo formado por Lucas Ronier, Matheus Friso e Robson tem chances de começar jogando mais uma vez. Enquanto o Coxa se prepara para mais uma rodada da Série B, o time sub-20 entrou em campo ontem na Vila Capanema para a decisão do Campeonato Paranaense da categoria. Havia perdido por 1-0 o jogo de ida para o Operário em Ponta Grossa, precisava de uma vitória de 2 gols para ficar com o bicampeonato estadual ou no mínimo 1 para levar a decisão para os pênaltis. Foi uma partida com chances de gol para os dois lados, né? O Coritiba aberto também deu espaços para o Operário, o goleiro Roberto teve uma atuação muito boa com defesas que vinham mantendo o Coritiba ali com chances de ainda buscar o gol da vitória e levar para os pênaltis. Já na reta final, o lateral direito Felipe Guimarães, que já atuou pela equipe principal, teve uma grande oportunidade e acabou mandando por cima do gol. E aí num contra-ataque, praticamente nos últimos instantes, o Operário marcou com o Gustavo Siqueira, um golaço por cobertura, repetindo o placar do jogo de ida 1-0 para o Fantasma, que pela primeira vez na sua história conquista o título paranaense sub-20. O Coxa deixou escapar a chance do bicampeonato. Osmar. E o Coritiba, hein? O Jorginho mantém ali o otimismo que o Coritiba ainda sobe esse ano. Mas ele falava sobre isso, né, Dalk? Antes de conseguir esses 2 grandes resultados. O Coritiba no Brasileiro não tinha conseguido isso, aliás, não tinha conseguido uma vitória fora de casa sequer. Consegue 2 resultados muito importantes e uma sequência que, chegando à 3ª vitória, Dalk, não acontece lá desde o Paranaense, ou seja, todos os clubes que brigaram em algum momento lá por cima, que estão próximos, tiveram uma arrancada de 4, 5 resultados de vitória, de repente um empate no meio, de 15 pontos ganharam pelo menos 13. Curitiba de 6 ganhou os últimos 6. Então, agora é que dá para sonhar. Eu acho muito difícil também, mas eu acho que agora não é só o discurso, o Argil está mostrando na prática que é possível. Você recolocou no bolo, né? Porque agora o Coritiba tem 30 pontos, tudo bem, né? Já alguns times já jogaram na rodada, nesse momento o Mirassol tem 38, é o 4º colocado, mas o Mirassol joga ainda, né? O Coxa precisa ganhar do Avaí na terça-feira
para tentar manter esses 6 pontos de diferença, né? O problema é que cada vez mais abriu-se a vantagem dos times lá na frente. Só que, como você disse, né, Marcelo, o Coritiba não tinha feito isso nenhuma vez, não tinha nem conseguido uma vitória, né? O fora da curva, o Coritiba venceu 2 vezes fora de casa e venceu o Sport, que eu acho que era a única maneira do Coritiba voltar para a briga, né? Mas agora, eu preciso deixar isso registrado, né? Porque tem uma semelhança, né? Porque o Coritiba perdeu para o Sport em casa, no começo do campeonato, por 1-0, e o Sport perdeu para o Coritiba em casa, né? E o Guto Ferreira perdeu as duas. É verdade, bem lembrado. O Guto Ferreira era o técnico do Coxa, foi demitido, inclusive, depois da derrota para o Sport, e agora ele é o técnico do Sport que perdeu para o Coritiba melhorou, jogou bem. E uma coisa, o Vini Paulista não pode ser reserva desse time nunca. Pode tirar quem for, o Vini Paulista não pode sair. Eu acho que eu coloco o Morelli para brigar por posição com o Zé Gabriel, que ajustou muito o meio de campo do Coritiba, só que daí é uma dor de cabeça e agora finalmente uma dor de cabeça boa, porque ainda tem Josué para entrar, tem o Figueiredo voltando, né? Então assim, como vai montar esse time? Vai manter os 3 volantes? O Robson está vivendo um mau momento, mas você colocar o Josué, por exemplo, não vai ficar com um ataque muito frágil, né? Porque vai ter muito criador e pouco finalizador de fato. Né? Precisa do Figueiredo de volta, que está ganhando uma moral com o Jorginho, jogou bem em 2 jogos. Vai ser difícil pro Jorginho. É um quebra-cabeça bom, pelo menos, né? Porque a gente estava reclamando bastante de que o Coritiba não contratava e precisava contratar para evoluir, agora está tendo peças importantes à disposição. E agora está sobrando opção, né, Marcelo? Eu acho que agora sim, tem opções. A minha grande dúvida é se vai dar tempo, Osmar. Já falei aqui, eu acho, e já falei, não mudo minha opinião, matematicamente não vejo o Coritiba brigando, exatamente por tudo que o Dalco falou. A gente, falei na primeira parte, a etapa nacional, que hoje 66 pontos vai ser um número mágico para subir, pelo aproveitamento dos times lá de cima. Tá mais fácil de fugir hoje, que talvez hoje, pelo aproveitamento de hoje, com 40 pontos você foge. 40? É pouco. Agora, mas tem lá que garantir tá uns 43 para não ter erro, né? O ideal sempre são 44 pontos, mas hoje não está caindo com 40. Agora, lá em cima, Osmar, está tendo que subir com 66. É um número normal até, é um número médio. Sim, só que para o Coritiba, quando eu digo muito alto, é porque o Coritiba tem que conquistar 36 desses 16 jogos que tem daqui para frente. Ou seja, ganha nesse jogo agora de meio de semana e ainda terá 15 jogos, ou seja, 45 para fazer 33 em cima dos 45. É possível? É possível. Agora, se essa diretoria tivesse feito melhores contratações, acertado melhor o time lá no início da competição, a história hoje, tenho certeza, seria outra. Porque isso que você falou, Dalk, de hoje ter opções e, de repente, para o técnico ter que fazer esse quebra-cabeça funcionar, ele tem peças sobrando. Então, quebra-cabeça fecha com certeza e sobram peças. Não deveria sobrar? Não, mas fechou o quebra-cabeça. Antes, não fechava o quebra-cabeça porque não tinha peça para fechar. E isso, para mim, está na conta da SAF do Coritiba por todo o erro inicial. Aliás, erro inicial que durou até o começo desse mês agora de agosto. Se acerta de novo muito tardiamente. Tomara que dê tempo. Mas o ano passado, quando tentou acertar, o time não deu tempo e caiu. Esse ano cair, tenho certeza que não vai, Osmar. Só não sei se vai dar tempo de subir. Algo a acrescentar no Coritiba, Marcelo, Dalk? Não, acho que ainda tem que ver bastante como vai montar esse time de fato, né? Se encaixar os 3 volantes, Osmar, vai sobrar gente. Vai sobrar gente de fora, que é o que o Marcelo falou, vai sobrar peça do quebra-cabeça. O Josué vem para ser titular. O Friso pode jogar pela esquerda, só que para isso você vai ter que tirar um volante. Não adianta, o Ronier não vai sair desse time. Aparentemente o Robson, pela liderança e por ser capitão, também não. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas o Coritiba precisa evoluir em alguns pontos ainda, mas já se mostra muito mais consistente do que era um mês atrás. É isso aí, Marcelo? O time Jorginho sempre foi um time competitivo. O Coritiba esse ano não tinha mostrado que era um time competitivo. Esse é o ponto positivo. E acho que a maneira que o Jorginho gosta de jogar é com um volante realmente marcador, e agora ele tem realmente, efetivamente, jogador, e outros jogadores também volantes, aqueles que saem mais para o jogo, que jogam, como é o caso do Vini, que é um baita de um jogador. O time não fica tão defensivo da maneira que ele está montando, mas fica um time mais seguro, e eu acho que o Jorginho não vai abrir mão disso. E um ponto muito positivo do Jorginho é que ninguém conseguiu acertar um lateral esquerdo, e o Bruno Melo tá bem, né? Tá dando certo demais. O Bruno Melo foi lateral esquerdo no Fortaleza, inclusive. E que não estava bem por dentro da zaga. Não interessante, né? Bem. E está muito bem pelo lado do campo, como muda, né? E aí o Thales acertou a zaga também, e o Benevenuto também.
Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.